Olá pessoal, eu sou Yuri Maia do canal TDAH Descomplicado e hoje eu vou falar sobre 5 absurdos que as pessoas falam sobre TDAH. Eu resolvi listar esses 5 absurdos através de relatos que eu recebi, onde pessoas contam um pouco da sua vida, desabafando também em situações que já passaram ou enfrentam até hoje. E eu achei muito importante compartilhar esses episódios para que ajudasse a conscientizar um pouco mais. E por incrível que pareça, as pessoas que disseram esses 5 absurdos foram neurologistas, psicólogos, clínicos gerais, professores e diretores de escola. Em um dos casos, uma jovem que se descobriu TDAH somente aos 29 anos começou a procurar ajuda depois de perceber muitas dificuldades ao longo da sua vida e não conseguia entender o porquê daquilo. Até que ela leu alguma coisa a respeito do TDAH e suspeitou que pudesse ter, porque muito das comorbidades batiam com o que ela sentia a vida inteira. Quando ela chegou no neurologista, ela começou a contar fatos da vida dela, inclusive citando alguns sintomas que ela mesma dizia para o médico que poderia ser TDAH. Ele simplesmente ignorou todos os fatos que ela disse e disse a seguinte frase para ela: com certeza você não tem TDAH. Se você tivesse TDAH, você não teria conseguido se formar. No caso, ela já era formada há alguns anos, mas isso não significa nada. Eu sou formado e estou indo para minha segunda graduação. Não há nenhuma relação entre formar ou não formar e ter ou não TDAH. A dificuldade não torna impossível realizar as coisas. Em outro caso, uma outra mulher que também se descobriu TDAH adulta foi buscar ajuda com uma psicóloga. E ao relatar os fatos, ela disse o seguinte para ela: olha, eu não acredito que você tenha TDAH porque eu te acho inteligente demais. Gente, como assim? Onde que está a ligação entre falta de inteligência e TDAH, sendo que justamente na própria literatura médica, uma das principais características do TDAH é possuir um QI acima da média. Então dizer que a paciente não deve ter TDAH porque ela é inteligente demais não faz o menor sentido, né? Em outro caso, uma mãe foi chamada pela diretora da escola porque seu filho estava muito agitado e não parava quieto na aula. Mas não era agressivo, era tranquilo, apenas não parava quieto. Quando a mãe do garoto relatou à diretora que o mesmo possuía o TDAH, a diretora disse que não acreditava que ele tinha isso, porque ele respeitava as pessoas e, segundo a diretora, quem tem TDAH não respeita ninguém. Veja só a visão a respeito do transtorno que muitos profissionais da educação têm. Eu nunca fui agressivo. Em outro caso, envolvendo a escola, mas dessa vez os professores, ocorreu algo que eu julgo até ser mais grave. O aluno que já estava fazendo acompanhamento com o médico e tomando a medicação todos os dias, certa vez na aula, ao fazer algumas perguntas ao professor, ele parou a explicação, virou para a classe e disse que como aquele aluno tomava remédio tarja preta, ele não iria perder seu tempo explicando a matéria para ele. Vejam que, além de expor o aluno, mostra total falta de profissionalismo desse professor, expondo um problema pessoal da criança para toda a classe. E por fim, uma menina, por volta dos seus 24 anos, foi a um clínico geral se queixar de algumas coisas que ela estava sentindo, alguns sintomas que ela estava sentindo, e pelo que ela já havia lido, tudo se encaixava para que fosse TDAH. Nesse momento, o clínico geral tirou uma folha em branco, colocou sobre a mesa e colocou um lápis e disse para ela o seguinte: desenhe um relógio aí nessa folha branca. Ok, a menina foi, desenhou um relógio em poucos segundos e entregou pro médico. Olha o que ele falou: tá vendo? Você não tem TDAH. Quem tem TDAH nem ia dar conta de fazer esse relógio. Ia demorar um século. Pois bem, inclusive, muitos portadores do transtorno revelam-se grandes artistas plásticos que fazem trabalhos grandiosos. Olha só a falta de conhecimento desse profissional da saúde. Por isso que eu digo e repito, se você não sabe do que você está falando, não fale, não afirme. Você pode estar comprometendo o diagnóstico, o tratamento de uma pessoa que realmente busca uma solução para os seus problemas. O intuito desse vídeo é iluminar tanto as pessoas que estão aprendendo sobre o transtorno agora, que estão se conhecendo, ou os pais dos filhos que estão apresentando o transtorno, bem como as pessoas envolvidas, os profissionais que eu citei aqui, que vão poder desmistificar, pelo menos um pouco, em relação ao TDAH. E você, já teve algum caso absurdo como esse? Gostaria de ouvir a sua história aqui debaixo desse vídeo também. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, clique em gostei, clique em curtir, siga a página do Facebook e do YouTube também. Deixe o seu comentário do que você achou do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.